Oi, como é que vocês estão? Tudo bem? Voltei para mais uma aula. Estou gravando ela aqui para vocês, para retomarmos aí os nossos conteúdos, né, dando sequência aí à semana 5, né, de atividades desde que nós começamos esse período de isolamento social, essa quarentena aí que tem deixado todo mundo já meio doido, todo mundo meio perturbado da cabeça, né? Em vários sentidos, a saber o que está ocorrendo no mundo aí, vocês têm observado, tem ocorrido nas redes sociais, tá estranho. Acredito, eu vi um grande pensador esses dias, e ele disse que a humanidade, a sociedade, creio, nunca mais será a mesma depois desse efeito da pandemia, depois desse efeito de isolamento social. Nós não seremos mais os mesmos, né? Tanto as relações políticas, econômicas, as relações sociais, né? Afinal, tá todo mundo meio estressado já, né? O que vocês acham? Bom, pessoal, primeiro quero dar bom dia a todos, né? Desejar aí uma ótima semana para todos nós, que tenhamos uma semana bem proveitosa, de muito trabalho, de menos notícias ruins, né? Que toda hora eu escuto uma coisinha que eu tô ficando louco, né? Que tenhamos uma semana muito tranquila. Não posso deixar de pedir, de lembrá-los mais uma vez, de assinar a lista de presença, no qual o link encontra-se na descrição desse vídeo. É fundamental, todos os vídeos eu falo isso, os outros professores também falam, é fundamental a participação de vocês através da lista de presença e anotarem, né, claro, todas as dúvidas, anotarem tudo aquilo que não entenderam sobre a explicação, para a gente poder conversar na nossa live ou, né, no momento mais oportuno, né, sobretudo ou principalmente na live, que nós já tivemos aí, né, e eu não posso deixar de dizer que a escola foi muito assertiva nesse aspecto. Né? O que vocês acharam dessas primeiras que vocês tiveram? Né? Foi proveitoso para vocês também? Em todas as outras turmas, eu acredito com vocês também, né? Naquela primeira live nossa, que nós tratamos sobre solos e alguns aspectos no geral, né? Informativos, foi de extrema importância e de extrema qualidade, todas aquelas que eu participei, para poder tirar dúvida de forma mais pontual, né? Porque às vezes uma aula gravada como essa, o aluno tem dúvida, mas ele fala, no próximo momento eu vou perguntar, ou eu não consigo fazer essa pergunta aqui pelo comentário, né, do vídeo, eu não quero me expor às vezes, apesar que na live também se expõe, né, do mesmo jeito, enfim. Mas às vezes tem algumas pessoas que têm restrições para fazê-lo na aula gravada. Né? E na live você fica mais solto, fica um negócio mais descontraído, apesar de ser aula, obviamente, e eu acredito que a gente consiga sanar todas as dúvidas. Então, a princípio, né, a priori, eu tenho visto que foi muito proveitoso. Né? Eu espero que tenha sido para vocês também. Não estou falando só em geografia, né? Em todas as outras aulas, comigo nas outras turmas. Nossa, eu pude falar horrores, né? Você já sabe que eu gosto, olha só. Tem 4 minutos e pouco eu estou falando aqui, né? Imagina o tamanho que vai ficar essa aula. Mas eu prometo que eu vou acabar ela rapidinho. Ainda mais se tratando do conteúdo que nós vamos começar aí agora, tá? Cadê a minha caneta? Recursos minerais do Brasil e do mundo, né? Trata-se, pessoal, nós estamos aqui, ó, no volume 2, na frente A, no módulo 6, na página 19, tá? Da apostila de vocês aí, ok? Então, volume 2, frente A, módulo 6, página 19. Eu encerro com esta aula aqui, esta parte mais de um aspecto, eu não gosto de chamar muito esse nome, do aspecto físico, né?
da geografia, o aspecto que nós estamos tratando aí físico, obviamente, quando se trata sobre a estrutura do planeta. Tá? Porque depois nós vamos tratar mais sobre geografia física, mas aí tratando sobre as questões atmosféricas, né, sobre clima, sobre as questões relacionadas aos biomas, entre outros aspectos. Mas essa parte estrutural do planeta, sobretudo a estrutura interna do planeta, eu encerro com essa aula de recursos minerais do Brasil e do mundo. Apesar de ter esse título, eu não preciso nem dizer que a minha aula vai ser baseada no recurso ou nos recursos minerais do Brasil, que são aqueles que importam, são aqueles que são cobrados nas provas, são aqueles que trabalham, né, que no nosso dia a dia, com notícias, jornal, TV, revista, esse tipo de coisa. Então, o que interessa de fato são os recursos minerais do Brasil. Né? A primeira coisa que sempre me perguntam nessa aula é: professor, eu preciso decorar quais são os recursos minerais que o Brasil tem? Não precisa. Você precisa entender como eles funcionam ou como acontece a dinâmica dos recursos minerais no Brasil, tá? Vocês vão ver que vai ser uma aula bem fácil, bem rapidinho, né? Para saber que na apostila de vocês, esse capítulo começa na página 19 e ele incrivelmente encerra-se na página 22, né? Porque trata-se de um termo geral mesmo sobre os recursos minerais do mundo, ok? Vocês vão ver que eu vou tentar, né, pelo menos, me resumir essa aula a apenas uma tela, que é a tela do mapa dos recursos minerais brasileiros, tá bom? Só para vocês terem uma noção. Então vamos lá. Qualquer dúvida, anotem, não deixem de me procurar, ok? Todos aqueles que têm mandado para o e-mail, aquele e-mail que a escola criou, da turma lá, eu tenho respondido, tá? Na medida, claro, que vão aparecendo lá. E não dá para eu ficar acessando lá de minuto em minuto. Então eu escolho algumas horas no dia e respondo todos. Vamos embora então. Vamos passar esse slide aqui. Bom, este é um mapa dos recursos minerais do Brasil, aqueles recursos que são encontrados com maior abundância no Brasil. Tá? É importante nós sabermos que recurso, quando eu penso em recurso, é algo que o homem pode utilizar. É algo mineral, então relacionado aí à natureza, né, no qual eu vou ter uma intervenção que serve para o homem, o meio antrópico, utilizar para algo. Tá? Então, um recurso, ou seja, é a retirada de algo para se fazer um outro produto, para se fazer alguma atividade e a partir dela obter grana. Tá bom? Então, pensem nesse aspecto aí para a gente começar a aula. E os recursos minerais, a atividade, né, a prospecção mineral, né, ela não foge muito disso. Ela é importantíssima, ela é essencial à sociedade, né, às sociedades, aos homens hoje, né, nos seus mais diversos aspectos e modos de vida. Tá? A atividade extrativista, né, que é a retirada então desses minerais, ela produz, dentro do campo da geografia, a primeira coisa que você tem que pensar é que ela produz o quê? A minha letra vai ficar um pouquinho feia, tá? Transformações. Ela vai criar, então, transformações e também impactos. Então, as transformações e o impacto dentro do aspecto da geografia, ou seja, no estudo, aquilo que é objeto da geografia, é que nós vamos chamar no espaço geográfico. O que é espaço geográfico mesmo? É aquele no qual tem a intervenção do homem, tá? Aquele no qual o homem já começou o processo ali de antropização, né? A modificá-los, ou seja, se um determinado bem na natureza passa a ser um recurso, significa que o homem vai apropriar, vai transformar, vai criar impactos naquele local, naquele espaço, sobretudo para a manutenção do seu modo de vida. Tá fácil até agora? Dá para entender? São alguns conceitos aí lá do sexto ano que a gente trabalha com as categorias de análise aí, né? As categorias essenciais da geografia.
Bom, nós sabemos que vivemos numa sociedade consumista. Isso eu já falei com vocês no ano passado, quando estudamos globalização. Né? Aliás, eu falo isso em muitas aulas, não só nela. Então, nós vivemos uma sociedade que é consumista. Uma sociedade que é consumista, ela demanda da natureza muitos recursos. Se ela demanda muitos recursos da natureza, eu vou ter uma constante o quê? Transformação, né? Constantes impactos no espaço geográfico. Legal? A cada vez que nós criamos ou fazemos a manutenção do nosso modo consumista, mais recursos minerais, mais a indústria, mais as empresas extrativistas, elas precisam retirar aí recursos minerais, né, da natureza, elas precisam atender a demanda da sociedade, tá? E não tem sido pouco. Para vocês terem uma ideia, se todos os seres humanos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, consumissem os mais diversos e variados produtos, eu digo aí desde de algo relacionado ao extrativismo vegetal até uma produção de alta tecnologia na indústria, nós precisaríamos de 3 a 4 planetas Terras para garantir o recurso para toda a sociedade. Para vocês terem ideia como nós somos consumistas. Né? As casas dos países ricos, né? Olha que interessante, um estudo mostrou que as casas nos países ricos, elas dobraram de tamanho nos últimos anos. Apesar, já estudei isso com vocês também lá na primeira série em demografia, apesar que das famílias terem cada vez menos filhos. Olha que interessante, as famílias têm menos pessoas, entretanto o local no qual elas estão vivendo, elas estão morando ali, né? A casa delas tem aumentado de tamanho. Tem aumentado de tamanho porque nos tornamos uma sociedade consumista. Se nos tornamos uma sociedade consumista, o mercado mundial vai exigir cada vez mais do planeta recursos. A extração desse recurso leva a uma constante transformação e impacto no espaço geográfico. Né? O espaço geográfico, que é oriundo aí, né? Ele se constituiu, ele passa a existir a partir da modificação de que espaço? Do espaço natural. Ou seja, estamos arrebentando o nosso planeta. Tá? Apesar de ser essencial ao nosso modo de vida, a atividade extrativista, a retirada dos recursos, no qual modifica e se transforma o espaço geográfico, espaço esse que um dia foi um espaço natural, ela traz para este espaço, né, ela traz para o espaço geográfico, nessas transformações em impactos, né, ela vai trazer um tema aqui, que nós vamos falar mais um pouquinho no final da aula, que é o processo de degradação ambiental. Ok? Vou rabiscar esse slide todo aqui. Devia ter deixado só o slide em branco aqui, né? Para eu escrever, apesar que a letra não tá boa. Então, um processo de degradação ambiental, tá? Nós vamos ver que a atividade de mineração, ela é, se não for um dos maiores aí, modos de se degradar, de se impactar, de destruir aquilo que se chama de meio ambiente, tá bom? O Brasil, essa coisa linda que vocês estão vendo no mapa aí, ele está entre os 5 maiores países com potencial de descobertas minerais. Perceba o que eu falei aqui. Ele está entre os 5 maiores países, né, com potencial para descoberta mineral nele. Ele está junto aí com os Estados Unidos, com a Rússia, com o Canadá, com a Austrália, tá? São países aí com potencial elevado de recursos minerais. Entretanto, né, o nosso potencial não quer dizer que reflete, né, no nosso investimento
ou na nossa produção de fato mineral, tá? Na nossa exploração mineral. O Brasil, se não falei, é o 8º ou 10º país em questão de investimento, de exploração, de retirada de recursos. Nós temos um grande potencial, mas não utilizamos o nosso potencial. Quando a gente não utiliza o nosso potencial, quando eu penso aí, olha eu retomando várias coisas aqui da geografia, quando eu penso numa divisão internacional do trabalho, ou seja, a função, o papel que cada país tem que desenvolver num cenário global, num comércio global, o Brasil ele vai sempre manter aquela história, né, de passar matéria-prima. Essa matéria-prima é trabalhada em um país industrializado, de um país de alta tecnologia, num país desenvolvido, e retorna um produto de alta tecnologia para o Brasil aqui. Ou seja, nós estamos perdendo dinheiro. Mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? No Brasil, essa questão mineral, ela começou aí a entrar na cabeça dos governantes, na galera do povo, a partir da década de 30, ok? Que o pessoal começou a olhar e falou, pô, vamos explorar essa parada aí, né? Porque na década de 30 nós temos aí no Brasil aquela questão da evolução do pensamento nacionalista, que eu acredito que vocês já estudaram isso em história, né, que eu não preciso entrar tantos em detalhes aqui, tá bom? Então, olha só, a partir da década de 30, depois nós vamos ter aí uma série de outros fatores que vão envolver essa produção mineral, essa exploração, e, obviamente, né, todo o monopólio para extração, exploração, pesquisa do minério no Brasil, ele era o quê? Estatal. Ok? Ele era estatal. Estado Nacional, né? Aquela coisa toda. A partir de 1990, não sei se vocês lembram dessa aula minha do ano passado, a partir da década de 90, nós temos um termo chamado aqui, ó, surgindo no mundo, neoliberalismo. Quer dizer o quê? A intervenção mínima do Estado. Então, a partir da década de 90. Em 1994, nós tivemos a eleição aqui de um cara chamado FHC, Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso ele começou um processo de abertura do Brasil através das privatizações. Então, em 1995, que nós tivemos aí a quebra da patente, né? Não sei se é patente, né? Do monopólio, né? Fica mais bonito falar assim, do monopólio estatal para a exploração dos recursos minerais no Brasil, tá? E aí ele começou a privatizar, vou até colocar aqui, não sei se vocês estão anotando, ele começou o processo ali então de privatização. A letra tá daquele naipe, né? O processo de privatização no Brasil, tá? E ele foi privatizando as empresas petroquímicas, as empresas mineradoras, tá? Entre os mais diversos aspectos, tá bom? É importante nós sabermos que num cenário mundial, num cenário global, como a gente vive hoje, né, na questão da globalização, os minérios, a exploração desses recursos, elas sofrem grandes variações de preço ao longo do dia, né, das semanas, dos meses e dos anos aí, tá? Porque o preço aí, ele é baseado numa procura internacional, então o preço oscila bastante, tá? E essa questão de preço oscilar bastante, principalmente de países que dependem apenas de recurso mineral para a manutenção da sua economia, isso pode trazer um grande problema. A saber que nós tivemos aí também, a partir do ano 2000, só um contexto aqui, tá? Nós tivemos aí, um cara inventou um negócio chamado BRICS. Lembra? Já estudei isso com vocês. BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? E nesse BRICS aqui, ele falou, são as economias que mais crescem, os países são emergentes, terão as maiores economias do mundo daqui a alguns anos. O interessante, né, que começou bem, mas Brasil,
Rússia aqui, um pouco, a China até que não, mas principalmente o Brasil e a Rússia aqui, ó, a economia deles entrou em declínio nos últimos anos. Por quê? Porque basicamente a economia desses países ela é voltada o quê? Na prospecção aí mineral, né, nessas commodities aí, no qual o preço é estabelecido pelo mercado internacional. E uma vez que o preço é negociado no mercado internacional, ele está sujeito a grandes variações. E aí um dia você perde dinheiro. Eu, na semana passada, eu tenho muitas ações, né? Bom, muitas não, né? Porque senão vou parecer o Gecko, né? Do filme lá da... como é que chama? Wall Street. Poder e cobiça, uma coisa assim, é o Gecko lá, o cara que movimenta todo o mercado, né? Não, eu tenho algumas ações e semana passada eu tava louco, porque eu tenho ações na Vale, eu tenho ações na Petrobras e elas foram caindo absurdamente, dadas as notícias que aconteceram aí na instabilidade, né, política e econômica do país. Eu tava ficando louco, falei, vou perder dinheiro. Mas enfim, no Brasil é só. Nossa, já tá ficando. Já tem 20 minutos já. Pessoal, no Brasil nós temos 7 grandes empresas, tá, que controlam aí toda a prospecção e toda a exploração mineral no Brasil. Tá? Eu tenho a Vale, a Mineradoras Brasileiras Reunidas, MBR, eu vou ter aí a Samarco, Itaminas, Companhia Siderúrgica Nacional. São as 7 empresas que controlam todo o mercado. 94%, 95% de toda a produção mineral vem dessas empresas. Ok? O que você precisa saber mais aqui sobre os recursos minerais no Brasil? Tá? Aqui nós temos... Deixa eu apagar um pouco essa bagunça que eu fiz aqui no quadro. No quadro não, né? Na tela. Nós precisamos saber que no Brasil nós temos 2 importantes áreas de exploração mineral. Tá? E é delas que eu vou falar aqui bem rapidinho. Uma está mais próximo da gente aqui. Nós vamos dar um enfoque um pouco maior, né? Porque eu gosto de falar do nosso estado, não gosto de ficar falando dos outros, não. Aliás, eu nem gosto de muitos dos estados que tem no Brasil aqui. Brincando, antes que me acusem de xenofóbico, qualquer coisa. Não sei nem se esse seria o termo correto. Mas olha só. No Brasil nós temos 2 importantes áreas de exploração mineral, que são elas. As maiores regiões, então, eu tenho o chamado quadrilátero ferrífero. Eu não sei escrever quadrilátero ferrífero. E agora ferrífero? Eu estou ficando meio burro de ficar em casa. Quadrilátero ferrífero, fica onde? Minas Gerais, coisa bonita, né? E temos também o que nós chamamos de Serra dos Carajás. Serra dos Carajás fica no Pará, tá? Onde o Chimbinha e a Joelma moram, né? Quadrilátero ferrífero, pessoal, ele fica mais ou menos localizado nessa parte central de Minas Gerais aqui, ou seja, próximo a Belo Horizonte, tá bom? A origem deste local, em termos geológicos, nós já estudamos, vem lá do pré-cambriano. Então, assim, é uma estrutura geológica cristalina, que eu já ensinei para vocês. Ou seja, ela é muito antiga. Se ela é muito antiga, de formação cristalina, significa que os minerais se concentraram nessa região, ok? Então é por isso aí que Minas tem esse caráter de um estado minerador, vamos dizer assim. Eu estou falando de Minas Gerais aqui, do quadrilátero ferrífero primeiro, tá? Não sei se ficou claro. Nós podemos encontrar aí, ó, bauxita, níquel, ferro, né? Minério de ferro, manganês, diamante, ouro, o que o Bolsonaro falava o tempo todo no seu processo lá, quando ele estava concorrendo, o nióbio, né? Mas é o nióbio um pouquinho mais já pro lado de Araxá ali e tudo. Mas nós vamos falar um pouquinho mais. Olha só, a região aí do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, ela é controlada por uma das maiores mineradoras do mundo, né? Que está na ponta da língua aí de todos vocês, que é a chamada
Vale, tá? É uma das maiores empresas mineradoras do mundo, tá? Olha, Minas Gerais, legal, né? Mas ela não tá muito legal aí com a gente não, né? Essa Vale, pessoal, é importante nós falarmos aqui que ela foi criada naquela política lá de indústrias de base do meu amigo Getúlio Vargas, tá? Ele cria a Vale, né, com a intenção de explorar o minério de ferro. Por quê? Se ele explora o minério de ferro nessa região, ele vai ter o que nós chamamos de uma indústria de base, ou seja, aquela indústria que vai produzir algo para outra indústria, né? Uma indústria de base sólida. Porque a ideia dele é que lá na frente, né, ele vai atrair outras indústrias de bens de produção, né, que vão pegar essa indústria de base, esse minério de ferro tá produzindo, e vão utilizar elas para construir aí bens não duráveis, né, para o Brasil, que é o consumo rápido aí para a população. Tá? Elas seriam atraídas pela quantidade de minério de ferro e com uma indústria de base forte. Ok? Então a Vale, ela era estatal até o governo do Fernando Henrique Cardoso, que eu já falei com vocês aí, né? Que antes, né, aqui do Fernando Henrique Cardoso, ela chamava Vale do Rio Doce. A partir do governo do Fernando Henrique Cardoso, ele vai privatizar a empresa e ela passa a se chamar só Vale, tá? Ela tinha o nome Vale do Rio Doce porque o minério era escoado pelo Rio Doce. Uau, genial, né? Então ele era escoado pelo Rio Doce, né? Ele escoava aqui do Rio Doce até Vitória, no porto de Tubarão, lá em Vitória, né? E esse minério, a partir aqui do porto de Tubarão, ele fazia o seu caminho aí para a China, Japão e para os Estados Unidos. Legal? Todos vocês sabem que o minério, né, ele é importante, o minério de ferro, porque é a partir dele que se produz o aço. E o aço, né, é produzido numa indústria que nós chamamos de siderúrgica, tá? Muita gente não sabia disso, de siderúrgica. Não, gente, eu não estou sabendo escrever mais, credo. Numa siderúrgica, acho que tem acento aí. A principal siderúrgica que nós temos na região aqui, do quadrilátero ferrífero, né, é a chamada CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que também foi criada na época do meu colega lá, Vargas, tá bom? Ela foi construída, importante saber, geopolítica, a CSN foi construída na era Vargas, o Getulhão lá, ó, com apoio e com recursos, tá, do Estados Unidos da América. Olha só, né? Então, ela foi construída em parceria com os Estados Unidos da América. Claro que os Estados Unidos não faria isso à toa. Ele fez porque, em troca do Getulhão lá, apoiar, né, os aliados, né, em troca do Brasil, apoiar os Estados Unidos contra o eixo do mal na Segunda Guerra Mundial. Olha que legal, né? Aí eles constroem a siderúrgica nacional e ela fica no Rio de Janeiro, tá? Ela não fica em Minas Gerais, ela fica no Rio de Janeiro, tá bom? Eu não me lembro em qual cidade do Rio de Janeiro. Enfim, mas é interessante que essa siderúrgica nacional, ela começa a pegar o minério de ferro de Minas, começa a transformar esse minério em aço, e esse aço ela começa a levar para a região aqui metropolitana de São Paulo. Região metropolitana de São Paulo com a cidade de Santo André, São Bernardo e São Caetano, que é o ABC paulista, né, de onde vem a que vem as empresas aí de fabricação de automóvel, né?
Que quem usou isso, quem pegou essa região aqui, utilizando o aço que a Companhia Siderúrgica Nacional começou a fazer a partir da prospecção do minério de ferro no quadrilátero ferrífero, que é enviado, né, na forma de aço depois que passa pela CSN, pela região metropolitana de São Paulo, o ABC paulista, né, quem usou muito desse recurso aqui foi um outro presidente chamado JK. Não foi ele que expandiu a indústria automobilística no Brasil? Vem daí, ó. Eles utilizaram aço no ABC paulista para construir carros e também produtos da chamada linha branca. Legal? Importante nós falarmos também, e aí eu não vou delongar demais nisso, que toda essa prospecção mineral no chamado quadrilátero ferrífero, ela traz aí uma série de degradação ambiental. A saber, né, os dois maiores desastres que nós tivemos aí tão recentes, o desastre Mariana e Brumadinho. Eu não preciso especificar muito para vocês aqui, porque no ano passado eu dei uma aula para vocês sobre as barragens, né, como elas são feitas, os alteamentos, né, os diques de contenção, até que você possa ter aí um possível desastre, né, incidência para vocês. No ano passado, acredito que eu não preciso repetir, mas eu tenho que saber que toda essa atividade mineradora, toda essa atividade aí, né, concentrada no maior estado minerador do Brasil, Minas Gerais, ela traz sérias consequências para o meio ambiente. Eu já trabalhei na Itaminas, por exemplo, que foi uma daquelas grandes que eu falei com vocês, na produção de minério de ferro, e lá eu trabalhava fazendo, aí como engenheiro, né, ambiental, lá eu trabalhava fazendo a correção de área impactada pela mineração. O que eles faziam? Eles arrancavam, né, o minério de ferro, arrancava lá tudo que era natural, a natureza, árvore, tudo, rios, arrancava tudo para tirar o minério de ferro. Aí depois eu vinha para recompor, para recuperar aquela área. Recuperar daquele jeito, né? Você já sabe, recuperar no mundo capitalista. Ok? Então é importante sabermos sobre o processo de degradação ambiental. Uma outra, né, e a outra área que eu falei com vocês que era de extrema importância na mineração brasileira, né, é o que nós chamamos lá, eu coloquei para vocês, na Serra dos Carajás. Ok? Serra dos Carajás fica no Pará, tá acabando, gente, tá acabando. O que eu preciso saber dessa região? Que as primeiras atividades mineradoras ocorreram lá na década de 60, né? Os estudos nessa época aqui, na década de 60, eles estavam sendo feitos por empresas internacionais. Mas lembra que eu falei com vocês que era tudo Estado, tá? Por empresa internacional. E aí passou um tempinho, nós chegamos aqui na década de 70, o pessoal começou a olhar com outros olhos para lá. Quem? Porque no Brasil estava vivendo uma ditadura militar, né? Então eles falaram, aqui não. E eles começaram, então, a dominar a região no estudo e na prospecção do minério. Na década de 70, na época da ditadura militar, no período militar, que chega na região a maior empresa de mineração do Brasil, que é chamada de Vale. Tá? Então, a Vale passa a prospectar o minério dessa região, né? E ela, então, como Minas Gerais é chamado de quadrilátero ferrífero, o programa aqui de prospecção do minério passa a chamar, já vi caindo em prova, Grande Carajás. Ok? O que eu preciso saber aqui sobre a prospecção de minério no Pará? Aqui, ó. Isso aqui é o estado do Pará, você sabe, né? Essa prospecção desse minério, ela é feita por, ele vem daqui, ó, ela é feita por uma estrada de ferro, que é chamada Estrada de Ferro Carajás. E essa estrada, olha o que você precisa saber sobre a Serra dos Carajás aqui. Essa estrada Carajás, Estrada de Ferro Carajás, ela leva o minério até o Maranhão, tá? Na chamada ali, Ponta da Madeira.
Eu já fui lá nesse lugar, Ponta da Madeira. Bem aqui nessa região. Ponta da Madeira, onde fica o famoso, né? Talvez nem tão famoso assim, Porto de Itaqui. Nossa, professor, você não está sabendo escrever. Esquece, na aula vai ficar muito longo. Porto de Itaqui. Tá ok? Se alguém quiser anotar. E o interessante é que lá, né, ele é exportado, então, para os Estados Unidos, para a China, para a Alemanha e para o Japão. O que você precisa saber disso aqui? Principalmente para a costa oeste, para a China e para o Japão. Por que eles utilizam esse porto aqui, ó, para exportação? Porque aqui está próximo, que eu já ensinei no ano passado para vocês também, o canal do Panamá. No canal do Panamá, eles conseguem encurtar as distâncias para o minério chegar até a Ásia, tá? Então a proximidade com o canal do Panamá tornou-se um importante ponto para a exportação e escoamento do minério de ferro no projeto Grande Carajás, pela sua aproximação aí do Panamá. Esta região ela é responsável por 30%, tá, da produção de minério de ferro do Brasil, tá? Os outros 70% vêm das Minas Gerais, de onde nós estamos, ok? Pessoal, não quero delongar mais, nossa aula já extrapolou muito, eu espero que vocês tenham entendido, eu tentei explicar da maneira mais simples possível, né? Expliquei também, eu foquei somente naquilo que é cobrado, naquilo que é importante você saber. Fica aqui meu grande abraço para vocês, agradeço a participação, a paciência de escutar e de ver esse vídeo até o final, apesar que não é difícil ver esse rostinho lindo aqui e essa voz suave, mas eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço para todos. Fui! Não deixem de me falar sobre as dúvidas.